Gente, vou tentar resumir um pouco das alegações que estão surgindo em torno do nome do P. Diddy após a prisão dele por tráfico sexual. Eu sei que tá confuso, pra mim também está. Tem muita gente envolvida, tem muita alegação, tem muita coisa surgindo. Oficialmente, ele está preso pelas alegações da ex-namorada, que ele agredia, e também por vítimas de estupro. Mas existem alegações de que ele estaria envolvido até com a morte de alguns famosos e que poderia ter abusado de menores de idade. Vamos começar com Justin Bieber. Quando Justin Bieber tinha 15 anos, a mãe dele passou a custódia para o Usher, para que ele pudesse trabalhar. E o Usher permitiu que ele ficasse 48 horas com P. Diddy. Naquelas 48 horas ele ganhou um carro e eles fizeram um vídeo onde o P. Diddy disse que ele não poderia falar o que eles iam fazer, mas que eles iam ficar muito louco e pegar algumas garotas. Há rumores que supostamente o Justin teria sido ali aliciado e abusado por P. Diddy, inclusive com o uso de drogas. Existem alegações de que Michael Jackson possa ter sido morto a pedido de P. Diddy. O Michael, ele tinha ali uma briga antes de morrer com a Sony Music e com a indústria da música. Inclusive, ele chegou a verbalizar isso, dizendo que o Tony Montana, o dono da Sony, era um demônio. E que a Mariah Carey, quando terminou com ele, ligou para o Michael aos prantos, dizendo que ele não valia nada, que ele era um monstro. Tony e P. Diddy são da indústria da música, ambos são produtores. Quando o Michael morreu, quem estava lá com ele era um grande amigo de P. Diddy. Ele era chefe de segurança de Michael Jackson, um dos maiores astros do mundo. E ele era formado em administração de imóveis. Que sentido faz isso? Além disso, ele demorou mais de 1 hora para chamar o socorro para o Michael. A irmã de Michael disse que Michael foi assassinado e que ela sabia quem tinha sido. Beyoncé. Beyoncé é casada com Jay-Z, como todo mundo sabe, que é o melhor amigo de P. Diddy. E vocês acham que ele, sendo o melhor amigo de P. Diddy, não sabia de nada? Porém, Beyoncé, ao que tudo indica, é uma vítima disso tudo porque foi vendida pelo próprio pai para se casar com Jay-Z. Foi aí que surgiu a teoria da música She Knows, e não se sabe se foi feita para Beyoncé ou para Mariah Carey. Lembrando que a Mariah é ex-mulher do Tony Montana, o dono da Sony. No final do vídeo eu vou explicar sobre a música, tá? Dizem também que o irmão do Nick, do Backstreet Boys, o Aaron Carter, também foi abusado por P. Diddy, inserido ali no mundo por ele. E quando ele cresceu, no final da vida dele, né, todo mundo dizia que ele estava ficando louco, mas enfim. Assim como Michael Jackson, ele também morreu de overdose. Tupac, um dos maiores nomes do rap americano, ao que tudo indica, também foi uma vítima de P. Diddy quando ele descobriu tudo sobre o tráfico. A Aaliyah morreu num acidente aéreo, mas há quem diga que esse acidente foi proposital. Colocaram ali um piloto inexperiente, ela não queria entrar naquele voo e estava completamente dopada. Os fãs de Aaliyah acreditam que ela foi assassinada a mando de Jay-Z e P. Diddy. Enfim, gente, são muitos nomes. Inclusive, o Kanye West tentou avisar muito através de mensagens, de tweets. Foi mal interpretado porque ele falou algo sobre judeus, sobre tomar cuidado, etc e tal. E a comunidade judaica entendeu que aquilo era um preconceito. Só que, na verdade, ele estava se dirigindo ao dono da Sony, que é judeu. Ele também estava se dirigindo a um rabino, uma pessoa específica que havia o ameaçado, segundo uma comentarista de política dos Estados Unidos. E nesse exato momento, gente, além do Kanye West, quem corre um grande risco é a Nicki Minaj. Ela fez alguns posts dizendo que foi enganada pelo Jay-Z, que ele ficou de pagar um valor para ela e não pagou, que teve a venda de uma empresa onde ela tinha direito de receber e não recebeu. E aí ela colocou no ventilador o seguinte: por que o Jay-Z não está falando do amiguinho dele? Por que ele está falando do meu nome? É cortina de fumaça para não falar sobre os milhares de olhos de bebês que foram encontrados na casa do amiguinho dele? Por que ele não fala sobre o tráfico sexual? É corajosa. Sobre a música She Knows. A letra dessa música fala basicamente de um cara que tá fugindo de alguma coisa. Fala muito sobre sexo de uma forma não muito boa, como se fosse algo forçado. Fala também de amigos e rappers que não se pode confiar. E aí vem nessa música os nomes das pessoas
que eu acabei de falar nesse vídeo. A letra diz: descanse em paz, Aaliyah. Descanse em paz, Left Eye. Michael Jackson, eu vou te ver. E ele complementa: eu vou te ver quando eu morrer. E quando o refrão fala she knows, ou seja, ela sabe, supostamente estaria falando sobre Beyoncé ou talvez Mariah. Será que o rapper que fez essa música também estava sendo ameaçado? Eu acho que a prisão de P. Diddy é só a pontinha do iceberg. Tem muita gente importante no mundo envolvida com isso aí. Hollywood está vindo abaixo com esse caso do P. Diddy e eu vou citar aqui para vocês 6 nomes que ainda podem cair na prisão. Stevie D, Mary Billie, Jennifer Lopez, Jay-Z, Rick Ross e Usher. A Jaguar Wright, que é uma rapper que conviveu com essas pessoas, que teve a carreira detonada pelo Jay-Z porque ela não quis participar dessa trama toda, ela conhece um por um e caso a caso, e ela vem falando disso há pelo menos 4 anos. Ela sabia que P. Diddy cairia e ela tá dizendo que essas são as próximas pessoas a caírem. E ela ainda disse mais que as piores vítimas são as vítimas de Jay-Z. Eu posso dizer para vocês, gente, que analisando esse caso, que tem muitas ramificações e é bastante complexo, todas as tragédias começaram lá em 1996 com a morte do Tupac. P. Diddy sempre foi muito poderoso e calava, coagia as pessoas. Isso não sou eu que estou falando, isso está nos autos do processo que eu consegui ler um pouquinho hoje. É enorme, mas eu li um pedacinho. E é muito estranho que todas as pessoas relacionadas ao P. Diddy, quando pensavam em lançar uma biografia ou um manuscrito, essas pessoas morriam. Por exemplo, a Uptown, que era uma gravadora onde o P. Diddy trabalhava, tinha 5 pessoas. Todas as 5, quando tentaram lançar um livro, uma biografia, simplesmente morreram. Entre essas pessoas está a Kim, a mãe dos filhos do P. Diddy, que estava para lançar uma biografia e de repente essa mulher morreu de pneumonia, sendo que ela tinha uma saúde de ferro. Ao fazerem os exames nela, encontraram substâncias químicas. Mas o processo nunca foi concluído porque o médico legista e o policial que estava cuidando da morte da Kim também morreram. Ao que tudo indica, P. Diddy tinha medo dela relatar tudo o que ele fez com Justin Bieber, porque ela sabia. Porém, eles não contavam que os amigos da Kim têm uma cópia desse manuscrito e está para ser lançado. E eu vou querer ler. Jaguar Wright também questiona quem matou a Cat White. Cat White era uma amante de Jay-Z que estava grávida e morreu 24 horas após anunciar que tornaria público o relacionamento deles. Enfim, gente, estou acompanhando tudo que vem lá de fora para trazer aqui para vocês. Eu sei que as informações às vezes parecem desencontradas, porque realmente estão vindo desencontradas, mas eu criei uma playlist aqui no TikTok com esse caso e vários outros, para quem quiser ver outros casos criminais aqui também, para vocês acompanharem. Então, vocês vão lá do primeiro para o último para vocês poderem entender um pouco melhor o caso P. Diddy. No próximo vídeo, eu vou contar para vocês a ligação de P. Diddy e Will Smith. Gente, eu tô acompanhando o que a mídia internacional tá trazendo pra gente, mas principalmente o que a Jaguar Wright fala, porque ela não tem medo de falar, a mídia esconde muita coisa. E por enquanto eu não vi nada a respeito da Oprah Winfrey, tá? Sei que muito se especulou por ela ter vindo ao Brasil entrevistar o João de Deus e ter abafado o caso, etc e tal, mas dizem que ela não sabia dos abusos que aconteciam. Aí trouxeram uma lista falsa lá da ilha de Epstein e colocaram o nome da Oprah, mas aquela lista nem era verdadeira. A Oprah tem uma relação de proximidade com o P. Diddy, assim como muitos outros famosos que foram vítimas e outros que nem sabem, né, o que se passava ali. Inclusive o Denzel Washington ia nas festas do P. Diddy e ele mesmo disse para as pessoas irem embora às 9h30 da noite, porque depois que o diabo chegava, tudo mudava ali. Então, assim, tinham muitos famosos que iam para fazer um social, mas iam embora na hora que a coisa pegava fogo, porque sabiam que era muitos, né? Então, iam embora. Então, da mesma forma que a gente não pode dizer que a Oprah sabia dos abusos de João de Deus, não dá pra gente afirmar também que ela sabia de tudo isso que o P. Diddy fazia, tá? Mas se surgir alguma coisa, eu vou trazer aqui pra vocês. Eu tenho a mesma sensação que você
Justin é vítima e está com medo de P. Diddy. E eu tenho algumas razões para pensar isso. Primeiro porque o Justin era um adolescente quando conheceu o P. Diddy, praticamente uma criança, né? E ele passava muito tempo da vida dele nas festas desse cara. Inclusive a família dele foi muito criticada por isso. Segundo porque P. Diddy havia exigido que tanto Justin quanto outros nomes, como Jennifer Lopez, por exemplo, se posicionassem a favor dele. E ninguém fez isso. Então ele disse que ele tinha uma lista e que ele ia cobrar por isso, que haveria um acerto de contas. Terceiro, existe um vídeo antigo, o print do vídeo é esse aqui, onde P. Diddy começa a revistar Justin Bieber para ver se ele não tem nenhuma escuta com ele. E eu acredito que sim, P. Diddy aliciou Justin Bieber. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. So check this out, yo. Justin, you ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like, you know, where we hanging out and what we doing. When, you know, he did his first album, I did Usher's first album. I don't have legal guardianship. 48 hours, let's go, let's just go get some girls. Let's go hang out some girls. Man after my heart, that's what I'm... Bom, nesse vídeo o P. Diddy está dizendo basicamente o seguinte, que as próximas 48 horas ele ia ficar com o Justin, que ele não tinha a guarda legal dele, mas que eles iam ficar loucos, enfim, deu um carro pro Justin e no final o Justin falou que queria encontrar algumas garotas. Se isso não é um aliciamento, eu não sei o que é. Então sim, eu acredito que o Justin tá recluso, tá abalado, como foi dito, porque ele é uma vítima e ele talvez esteja até se sentindo culpado por algumas coisas. Enfim, gente, estou acompanhando esse caso de perto aqui. Qualquer novidade eu trago para vocês. Depois da prisão do P. Diddy, a morte do Tupac pode voltar a ser investigada. Que eu falei para vocês no vídeo de ontem que havia alegações de que P. Diddy estaria por trás da morte do Tupac. E essas alegações fez com que a família do Tupac pedisse a reabertura do caso e contratasse uma investigação particular. Vou ler para vocês aqui um pedacinho do que diz o jornal americano TMZ. Os parentes de Tupac contrataram os advogados Alex Spiro e Christopher Clore, assim como uma nova equipe de investigadores para investigar a alegação de Keith G, que Diddy se ofereceu a pagar a ele e a sua equipe dinheiro para acabar com o rapper nos anos 90. Keith G, para quem não sabe, é o principal acusado de ter matado o Tupac nos anos 90. Na semana passada, os promotores do caso do Keith G pegaram uma entrevista de 2009. Eles transcreveram essa entrevista e lá o Keith G diz que o P. Diddy ofereceu $1 milhão para ele acabar com a vida de Tupac. Só que o P. Diddy nunca foi acusado pela morte do Tupac. Os policiais de Las Vegas não levaram em consideração as informações de Keith G. Agora, a família do Tupac quer que isso seja examinado minuciosamente, quase 30 anos depois. Eu espero que reabram o caso, apesar de que depois de tanto tempo é muito difícil ter alguma prova concreta, né? Só se tiver testemunhas mesmo. Digam aqui nos comentários o que vocês acham disso tudo. Vocês acham que o P. Diddy tem ou não tem alguma relação com a morte do Tupac? Gente, uma comentarista política americana está relacionando a morte do Michael Jackson com o caso de acusações do P. Diddy. Ela disse que uma pessoa que livrou a cara do filho do P. Diddy, em algum incidente aí que ele cometeu, também estava no mesmo cenário de morte do Michael Jackson. Quem é essa pessoa? Ela não disse, não sei se é o médico, tá? Sou totalmente contra essa coisa de teoria da conspiração e tudo mais, mas eu lembro do Michael falando sobre isso, que a indústria estava muito brava com ele, e logo depois que ele morreu, a irmã dele falou que o Michael tinha sido assassinado. Essa comentarista também está alegando que a mídia, de modo geral, está muito calada com relação ao caso do P. Diddy. Isso porque ele é muito poderoso, ele chegou até a explodir o carro de um rapper aí em retaliação ao rapper. Ele compra pessoas, ele chegou a comprar os médicos da ex-namorada para controlar a saúde e a vida da mulher, que provavelmente tem muita gente envolvida nos mesmos crimes de P. Diddy e por isso a mídia não está falando tanto sobre esse caso. O Kanye West chegou até a publicar algo nas suas redes sociais e o P. Diddy chegou a mandar uma mensagem para ele, ele publicou essa mensagem e depois apagou. Os prints diziam para ele sair dos jogos da internet e encontrar com ele pessoalmente.
E depois as pessoas ainda perguntam por que que o Justin Bieber não falou nada a respeito, por que que o menino tá recluso. Medo, né, gente? Enfim, acho que a gente vai ouvir muito ainda falar desse caso. E eu não duvido nada que não haja uma ligação entre P. Diddy e Jeffrey Epstein.